A unção com óleo. Antes de eu entrar nesse assunto, nós precisamos entender duas coisas, que os irmãos já entendem, né? Primeiro, esse texto aqui de 1 Samuel 16:13. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então é isso mesmo. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, essa palavra apossou faz rir. O Espírito Santo está apossando, né? Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Esse texto, agora vamos ler Atos 1:8. Já os irmãos conhecem. Mas recebereis poder ao descer sobre. Mas recebereis poder ao descer sobre. Não é dentro, é sobre. Vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E João 14, versículo 16, ele fala: E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Há uma diferença muito grande do Espírito Santo estar em você e sobre você. Em você é o Espírito Santo habitando, fazendo morada, tabernaculando, porque hoje nós somos o tabernáculo de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a casa de Deus, templo espiritual. Nesse texto de Davi, o Espírito Santo vinha sobre Davi, não dentro de Davi, porque eles não tinham condições de receber o Espírito Santo dentro, porque eles ainda não tinham a nova natureza, eles não tinham nascido de novo, então não tinha como o Espírito Santo habitar dentro. Isso só poderia acontecer depois da morte e ressurreição de Cristo, e ele indo ao céu e o Espírito Santo vindo. E aí o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. Então o Espírito Santo sobre, o Espírito Santo dentro. No Antigo Testamento, a operação do Espírito Santo era sobre o profeta, rei, sacerdote. Então o Espírito Santo operava pelo menos nesses três ministérios: o rei, profeta e sacerdote. E a maneira de ungir um rei, ou um profeta, ou um sacerdote, como regra, com poucas exceções, era derramando óleo sobre a cabeça da pessoa, né? Assim como Arão foi ungido, os filhos de Arão foram ungidos para o sacerdócio, depois de cumprir todo o ritual, também o rei era ungido, o profeta era ungido, derramando óleo. Por que eu estou falando isso hoje, irmãos? Porque hoje, essa não é a única maneira de receber o Espírito Santo, através da unção com óleo. A gente pode usar o óleo ou não pode usar o óleo, né? Por quê? Porque uma transferência, ela se dá também com a imposição de mãos apenas, através de uma palavra profética. Como Paulo diz em Romanos 1:11, que ele queria descer a Roma para repartir alguns dons à igreja de Roma, para repartir dons com a igreja. E no livro de Atos, capítulo 8, o Espírito Santo veio sobre os samaritanos, sem o uso de óleo. Os discípulos desceram lá de Jerusalém, ficava em cima no mapa Jerusalém, Samaria no meio e Judéia embaixo. Então eles desciam para a Samaria, porque ouviram falar que os samaritanos tinham aceitado a Jesus, tinham crido na palavra a respeito do reino e do evangelho do reino. Quando eles ouviram isso, Pedro e João desceu lá a Samaria para orar para que eles recebessem o Espírito Santo. E quando começaram a impor as mãos, tinha um observador ali que se chamava Simão o Mágico. Então Simão, ele via que à medida que Pedro e João oravam, aliás, impunham as mãos sobre os samaritanos, eles recebiam o Espírito Santo. Então foi algo visível, algo palpável, algo notório. Em Atos capítulo 19 é a mesma coisa. Paulo,
quando impôs as mãos sobre os efésios, eles ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a orar em outras línguas e a profetizar. Então, há uma diferença do Espírito Santo dentro e sobre. Quando fala sobre, é o poder de Deus. O poder de Deus para a capacitação da igreja. Capacitação para os ministérios de ofícios, capacitação para cada chamado, e nós precisamos desse revestimento. Esse revestimento vem quando nós somos batizados no Espírito Santo. Por isso que são duas experiências distintas. Você nascer de novo é uma experiência, você ser batizado no Espírito Santo é uma outra experiência. Então o que acontece? Seja bem-vindo, irmã. Seja bem-vindo, jovem. Atos capítulo 8. Os samaritanos creram no nome de Jesus, creram no evangelho do reino e foram batizados nas águas. Pedro e João oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Eles tinham sido salvos porque a salvação é pela fé no nome de Jesus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele fala, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, em Atos capítulo 8, os samaritanos, eles cumpriram essa parte. Eles creram no evangelho do reino, eles creram no nome de Jesus, creram na palavra e foram batizados nas águas. Pedro e João desceu de Jerusalém para Samaria e oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Então foram duas experiências. O Espírito Santo habitando dentro e o poder do Espírito revestindo. E esse poder, ele é dado a nós. Só que nós temos que fazer com que esse poder venha crescer a cada dia na nossa vida. Isso não tem nada a ver com a matéria aqui, mas todo crente precisa se encher do Espírito Santo todos os dias da sua vida. Por quê? Porque os dias são maus. Por quê? Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados, potestades, contra os poderes do mal. Por que nós temos que ser cheios? O salmista ele dá uma dica. Ele fala, exaltaste a minha força como a do boi selvagem e unge-me a minha cabeça com óleo fresco. Então, nós temos que ser cheios todos os dias. Todos os dias da nossa vida temos que nos encher do Espírito Santo. Por isso que Paulo escreve à igreja de Éfeso, não embriagueis com vinho na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos. Então nós temos que ser cheios do Espírito Santo. O poder de Deus já foi derramado à igreja. Quando eu falo igreja, não é uma denominação, é o corpo de Cristo na face da terra sem placa. O poder de Deus foi dado à igreja. Que poder foi esse? O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. O mesmo Espírito que pairava sobre as faces das águas habita dentro de nós. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos santuário do Deus vivo. Então ele habita dentro de nós. De tal maneira que João, inspirado pelo Espírito Santo, diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso que recebemos o poder para pisar sobre poder da serpente, aliás, sobre serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do diabo. Todo o poder. Nós recebemos um poder maior que nos capacita a pisar sobre todo o poder do diabo e colocar debaixo dos nossos pés. E essa autoridade, ela vem com conhecimento, com revelação e pela palavra do Senhor, através do nome de Jesus. Jesus fala, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é porque é chegado a vós outros o reino de Deus. Então nós vencemos o reino das trevas, vencemos a carne, vencemos o pecado, vencemos o poder que nos foi dado. Efésios capítulo 1 diz que o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos foi dado à igreja, no versículo 21 ao 23. Fala, e ele deu à igreja a qual é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a igreja tem esse poder. A igreja não opera esse poder por falta de conhecimento. O conhecimento é no espírito. O entendimento é na mente, faculdade da alma.
A mente é faculdade ou função da alma. Então, o conhecimento vem no espírito humano, porque é conhecimento revelado, longe de teologia, longe da letra que mata. É um conhecimento que o Espírito Santo impregna no nosso espírito, e quando nós conhecemos, esse conhecimento sobe para a nossa mente e nós passamos a entender o poder de Deus, entender o mover do Espírito Santo, entender que nós temos autoridade sobre o diabo. Então esse Espírito Santo fala do poder de Deus. O Espírito Santo em vós fala do Espírito Santo habitando em cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Então, a transferência do Espírito, ela pode acontecer com a unção com óleo, né? Muitos ministérios, uns de pastores, diáconos, presbíteros, e derramam óleo sobre a cabeça, e ali há uma oração, um mover ali. Então tem ministérios que faz assim, mas eu creio também que há uma transferência sem o uso do óleo. Como Paulo orou para os Efésios, impôs as mãos sobre eles, e eles começaram a orar em outras línguas e passaram a profetizar. Eles não tinham recebido o Espírito Santo, eles não criam no Espírito Santo, eles não conheciam o Espírito Santo, eles não sabiam nada a respeito do Espírito Santo. Paulo chega, recebeste o Espírito quando creste? Não, nem sabemos que existe o Espírito Santo, nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Como invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele de que nada ouviram? Então, se uma pessoa não recebe instrução sobre o Espírito de Deus, e como receber o Espírito Santo, como receber o batismo do Espírito Santo, como ser cheio do Espírito Santo, ele não tem fé suficiente para receber uma transferência de unção, uma transferência de dons, uma transferência de cura, seja qual for a transferência pela qual o Espírito Santo se move no momento. Então você recebe quando você conhece. E como nós conhecemos? Através da palavra. A palavra de Deus é que vai nos dar conhecimento de como receber o Espírito Santo. Da mesma maneira, irmãos, a pessoa é um pecador, a gente até fala, não vale nada, mas vale, né? Para Deus mais vale uma alma que o mundo inteiro. Pecador não vale nada, às vezes nem considerado pela sociedade como escória do mundo. Aí o Espírito Santo vem, usa uma pessoa, leva uma palavra para ele, convence que ele é um pecador e convence que Jesus Cristo morreu, ressuscitou dentre os mortos e é o substituto dele. Quando ele tem esse conhecimento, ele abraça a fé, ele fala, eu sou um pecador, eu quero agora Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Ele recebeu a Cristo. Ele era inimigo de Deus, separado de Deus, transgressor, não pertencia à família de Deus, à família celestial, e recebeu Jesus. E quando ele recebeu Jesus, o Espírito de Deus passou a habitar dentro dele. Por que não sobre? Porque nós acostumamos a fazer obras para tentar persuadir a Deus. Às vezes a gente quer fazer, não é errado, mas há um meio mais fácil de você receber o Espírito Santo pelo conhecimento do que você fazer 2 meses de jejum. E às vezes, muitas pessoas fazem 2 meses de jejum, ou 3 meses de jejum parcial, ou 1 ano de campanha e não recebe. E um novo convertido, quando ele crê que da mesma maneira que ele recebeu Jesus como um presente, um dom, é graça de Deus, e o Espírito Santo está disponível para ele, justamente para ele vencer o pecado, o mundo e o diabo, quando ele sabe que ele tem direito, porque Jesus conquistou na cruz esse direito, ele recebe, é batizado no Espírito Santo, começa a falar em outras línguas e começa a praticar a oração em línguas, daqui a pouco ele cresce e fica cheio do Espírito Santo, porque ele aprendeu que nós recebemos pela fé. Aquele texto de Atos capítulo 2, que fala, Pedro falou assim para a multidão, vocês mataste aquele que Deus fez Senhor e Cristo. Pedro falou que o povo matou, vocês mataram. Aí a Bíblia diz no versículo 37, então compungiu-se-lhes o coração
e disseram uns aos outros e a Pedro: e agora, que faremos? Ele falou que nós matamos a Cristo, é verdade. O autor e consumador da vida, é verdade. E agora, o que faremos? Pedro mostrou o caminho. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizados, em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para os vossos filhos, todos que estiverem longe, todos quanto o Senhor chamar. Então, a promessa é para aqueles que recebem a Jesus, é pela fé. A Bíblia diz: se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós, não nos dará, juntamente com Ele, todas as outras coisas? Então, nós recebemos Jesus, o Espírito Santo habitando em nós, e buscamos agora uma experiência do batismo do Espírito Santo, que é o Espírito Santo sobre nós, vindo com poder para nos capacitar ao nosso chamado, ao nosso ministério, ao nosso ofício. Cada membro do corpo de Cristo tem que andar no poder. Cada membro do corpo de Cristo tem que andar cheio do Espírito Santo. O ser cheio do Espírito Santo, o ser cheio de poder, o ter a revelação de Deus, não é para pastores apenas. Não é para presbíteros, não é para mestres, apóstolos, profetas, é para o corpo de Cristo. Expulsar demônios é para o corpo de Cristo. Os sinais acompanharão os que creem. Curar os enfermos é para o corpo de Cristo. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Não é uma classe separada. Há uma operação maior do dom de curas, que está em 1 Coríntios capítulo 12. Então, quem anda movido por essa operação do dom de curas, ele tem um ministério de cura. Deus vai usar ele numa dimensão maior. Mas o curar pela fé pode ser operado por qualquer membro do corpo de Cristo através do nome de Jesus. O expulsar demônios é a mesma coisa. Tinha até um discípulo que não andava com Jesus, expulsou lá, os discípulos ficaram com ciúme. Mestre, tem alguém que está expulsando demônio em teu nome e não anda conosco? Ele estava expulsando demônio também. Mas, amém, glória a Deus. Então essa transferência do Espírito, essa unção que veio sobre o rei Davi, foi para capacitar Davi a governar, uma unção real, para ele dirigir uma nação inteira. Tanto que não era fácil dirigir uma nação inteira só por, direito hereditário. O pai é rei, o filho é rei, depois o neto, o bisneto, e assim vai. Não era assim, mas só que com muita dificuldade as pessoas reinavam. Sem a direção de Deus não tinha como reinar e prosperar. Salomão, ele foi o homem mais sábio. Ele pediu a Deus um coração que pudesse julgar com justiça. E Deus deu um coração para ele, sábio, cheio de sabedoria. Então o rei tem que ser revestido do poder do alto, conhecimento do alto, e ensinar o povo e conduzir a palavra de Deus. Então Davi recebeu essa unção. O Espírito Santo veio sobre Davi. Né? Hoje, nós temos o ministério de apóstolo, profetas, evangelistas, pastores, mestres, socorros, governos. E debaixo de um governo da variedade de línguas, que é o fundamento, que é as 4 modalidades de oração em línguas. Né? Oração em línguas com interpretação, oração em línguas sem interpretação, oração em línguas como sinal para os incrédulos e oração em línguas que se estenda aos gemidos intercessórios. Esses ministérios têm que estar revestidos também de uma unção. Essa transferência, ela pode ser feita através da imposição de mãos, conforme o Espírito de Deus. Se somos uma igreja que andamos no Espírito, nós não podemos pegar o modelo e fazer, só vai ser assim. Só vai ser com óleo. Não, irmãos, com óleo só vai ser com imposição de mãos. A gente não sabe. Deixa o Espírito Santo mover. Porque os ministérios são formados antes mesmo de serem oficializados no corpo de Cristo. À medida que Deus vai formando os ministérios, vai trazendo uma certa maturidade, esses ministérios vão se aflorando. E quando alguém é consagrado oficialmente diante da igreja, já há um reconhecimento
do fruto e da unção que opera nessa pessoa. Seja pastor, seja mestre, seja o que for, né? Então, essa unção. Então, nós temos que saber que o Espírito Santo vem sobre e o Espírito Santo dentro é uma diferença. A segunda coisa, irmãos, é que eu já falei, com azeite ou sem azeite. Eu creio que funciona das duas maneiras. Mas eu, na minha prática, sem azeite, impondo as mãos, né? Deus colocou no meu coração dessa maneira, de ministrar transferência sem o uso de azeite, apenas pela fé. Por quê? Porque eu aprendi que a imposição de mãos é uma chave espiritual de transferência. Quando Moisés pôs a mão sobre Josué, deu a ele autoridade. E Josué ficou cheio do Espírito Santo e de sabedoria, porquanto Moisés lhe havia imposto as mãos. Paulo fala a Timóteo que ele recebeu dom por imposição de mãos do presbitério e pela palavra profética. Paulo falando a Timóteo para reavivar o dom que havia nele. E para reavivar o dom, é porque o dom não estava funcionando em plenitude. Isso pode acontecer com a gente aqui. Porque se você não estiver praticando, exercitando o dom que Deus deu em você, se você não tiver em oração contínua, a oração era uma prática comum na igreja primitiva. Eles perseveravam na oração todos os dias. Todos os dias, oração. Para que esse fluxo de poder, de unção, o dom, fique ativo. E que nós venhamos a ficar mais sensíveis ao dom, à operação do Espírito Santo. Nós temos que estar praticando a oração. Hora após hora, após hora, após hora, após hora. E a oração que vai potencializar mais isso é a oração em línguas. Sem interpretação, que você recebe quando você é batizado no Espírito Santo. É uma língua que não tem interpretação. Paulo fala, aquele que fala em outra língua não fala a homens, visto que ninguém o entende. Então ninguém vai entender. É uma língua que não tem interpretação. Ele fala, senão a Deus. E em espírito fala mistérios. E ele fala que essa língua vai nos edificar. Aquele que ora em outra língua edifica a si mesmo, e quem profetiza edifica a igreja. Então, se eu orar em outras línguas, eu vou estar me edificando. Edificar é construir. Algo está sendo construído no meu espírito, uma estrutura capaz de conter a unção. O meu chamado está sendo construído no meu interior. E à medida que eu vou me edificando, orando em línguas, eu vou colocando um tijolo. Orando 1 hora, orando 2 horas, orando 3 horas. O meu espírito ele vai ser edificado acima da alma. Vai ser edificado acima da circunstância. E aí eu não vou andar pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, pelo que eu sinto. Eu vou andar segundo a palavra de Deus pela fé. Eu não vou andar sobre as circunstâncias, sobre as adversidades. Mas para isso é necessário uma entrega. E outra coisa, estou só recapitulando, irmãos. Quando você ora, a sua mente não funciona. A Bíblia diz que aquele que ora em outra língua, ele fala assim, se eu orar em outra língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. A minha mente não entra em operação quando estou orando em outras línguas. Na versão da linguagem de hoje diz, se eu orar em outras línguas, o meu espírito estará orando, mas o meu entendimento não tem parte nisso. Então o meu entendimento, a minha mente, ela não tem parte na oração em língua. Então como é que fica? Eu vou orar em outras línguas, eu posso estar varrendo a casa. O meu entendimento na vassoura, no lixo e na pá. Eu estou entendendo o que eu estou fazendo ali, mas no meu espírito eu estou lá baixinho, e Deus. Baixinho. Aí depois eu saio dali, vou lavar minha louça. Vou lavando ali. Vou limpando a casa, vou lavando louça, vou dirigindo. A minha inteligência, o meu entendimento está de olho no semáforo, está de olho no velocímetro do carro, está de olho nas marchas. Então tudo isso eu vou usar minha inteligência humana,
Dirigir é natural, orar em língua é sobrenatural. Lavar louça é natural, orar em língua é sobrenatural. Varrer casa é natural, orar em língua é sobrenatural. Então o natural, a minha mente entra no sobrenatural, é o meu espírito que faz. Por isso que quando nós oramos em outras línguas, o nosso espírito ora e a nossa mente fica infrutífera. Esse foi fresquinho do céu. Aleluia. A unção com azeite, alguns usam e outros não usam para cura, né? Vamos lá em Marcos 6,13, onde diz que os discípulos usaram, depois em Tiago, era uma prática, eles usarem a unção com óleo para curar os enfermos, né? Então Marcos capítulo 6, versículo 13, diz, expeliam muitos demônios, diga assim, muitos demônios, muitos demônios, muitos demônios. Quem fazia isso? Os discípulos. Quem é discípulo de Jesus, levanta a mão aqui. Então o poder já está em você, o nome já pertence a você, o Espírito Santo está em você. Você tem capacidade para expelir muitos demônios. E curavam numerosos enfermos, diga assim, numerosos enfermos, numerosos enfermos, numerosos enfermos. Irmãos, pela fé nós podemos curar numerosos enfermos. Basta a gente exercitar. A gente começar a exercitar, Deus vai operar. Assim foi na minha vida, quando eu comecei a visitar as casas, eu não sabia pregar. Chegava numa casa, abria a Bíblia, lia um texto. Aí alguém perguntava, isso aqui o que significa? Eu falei, não sei. Eu vou perguntar ao pastor, aí quando o pastor me der a resposta, eu volto aí e te trago a resposta. Então eu só li o texto para a pessoa. O crescimento da palavra foi crescendo. Por quê? Porque eu estava usando diariamente. Eu e minha esposa ficava horas e horas na rua, visitando casas. Nós visitamos 3 quadras inteiras de Samambaia, lá na 119, casa por casa, conjunto por conjunto, e cada visita era mais de 1 hora. Os irmãos sabem que eu não converso quase nada. E fizemos todo esse trabalho. Eu comecei entrando numa pesquisa. Você gostaria de estudar a Bíblia? Sim ou não? Tipo um censo, né? Aí no final, gostaria de receber uma outra visita? Sim, aí eu voltava lá. Eu mesmo fiz esse negócio, foi uma bênção, né? E aí foi crescendo. Aí o que aconteceu? Deus vai te mandar para o campo, Ele vai dar uma pá, você vai usar a pá, você vai usar uma enxada, está indo rápido demais, eu vou mandar para ele um trator, o revestimento de poder, dons começando a funcionar. Porque você vai entrar nas casas, você vai deparar com pessoas doentes, você vai deparar com pessoas endemoniadas, e você vai ficar surpreso. O medo vem às vezes, sim, porque não sabe o que vai fazer, mas na mesma hora vem a ousadia do Espírito Santo, e na hora você não sabe o que você vai fazer, e aí daqui a pouco Deus dá a saída e você expulsa o demônio ou cura o enfermo. Assim foi na minha vida, num trajeto de visitas, muitas visitas. Era o que eu mais gostava, minha esposa gostava, era visitar as casas. E à medida que visitávamos as casas, Deus começou a nos equipar com dons espirituais. Palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Esses dons Deus usou a mim e a minha esposa, né? E a pregação da palavra com eloquência, com autoridade, com ousadia, veio também. Aos irmãos falam assim, mas é claro, né, pastor, você tinha uma chamada. Não, irmãos, minha primeira pregação foi 2 minutos. Eu levei uma semana para fazer um esboço. Estava na faculdade teológica na época, consultei grego, hebraico, contexto e tal, e rabisquei. Quando chegou na hora, para mim pregar num culto familiar, foi numa casa, se tiver 10 pessoas era muito. Eu, minha esposa, o pastor Ordalho e algumas outras pessoas. Irmão, 2 minutos eu passei a palavra para o pastor Ordalho, né? Mas à medida que nós vamos exercitando o dom, ele vai crescendo. E Deus vai potencializando. Por isso que nós temos que orar muito em outras línguas. Muito. Por isso, nós temos que meditar muito na palavra. Eu lembro uma vez que um demônio queria resistir e falou assim, não vou sair dele não. Quando ele falou, não vou sair dele não, só um minutinho, o Lourenço tinha acabado de passar em frente à sorveteria e eu falei, ixi, agora não dá para alcançar o Lourenço. Cristine agora. Aí eu voltei lá, o cara tá com a boca espumando, literalmente espumando mesmo. Aí eu falei, vai sair porque está escrito. Aí vem Bíblia, vem um versículo atrás do outro. Vai sair porque está escrito que vocês se nos submetem pela palavra.
Vai sair porque em nome de Jesus expeliremos demônios. Vai sair porque está escrito, resistir ao diabo e ele fugirá. Você vai ter que fugir daqui. Então a palavra começou a vir. Por quê? Botei lá dentro do depósito. Habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Então é por isso que é necessário orar muito em outras línguas, meditar na palavra. Porque nessa hora a palavra virá sobre você. Ele vos lembrará de tudo que vos tenho ensinado. O Espírito de Deus vai lembrar você. E aí eu tive o livramento com esse demônio. E foi pela palavra. E não foi só uma vez, mas foram várias vezes a palavra que veio, que me deu livramento. Não foi pastor Domingos. Muitas vezes Deus usava o pastor Domingos para me socorrer ali. Às vezes o pastor Domingos era a cavalaria americana chegando. Ele estava cercado com os índios. Aí chegava o pastor Domingos com a palavra. Fui aprendendo com ele. Palavra. Tiago 5, 13 ao 16. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Quem é que tem que fazer oração? Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. A pessoa tem que fazer oração. Muitas vezes nós estamos sofrendo, queremos que alguém faça a oração por nós. Mas Deus muitas vezes espera você fazer a sua oração para que você desenvolva uma intimidade com Ele. Você desenvolva um relacionamento com Ele, porque as bênçãos de Deus é para o corpo de Cristo, não é para só algumas pessoas. Então, ele fala, se está sofrendo, alguém está sofrendo, faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então, eu não quero colocar também uma regra. Vamos orar pelos enfermos hoje, irmãos. Cadê o óleo? Eu esqueci o óleo. E aí? Então, ele não pode colocar uma regra. A Bíblia diz, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem curará? A Bíblia diz, todo aquele que crê. Estes sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Se beberem alguma bebida mortífera, não lhes fará nenhum mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Né? Então, a prática dos discípulos de Jesus, em Marcos 6, eles ungiam com óleo para curar os enfermos. E Tiago também orienta a ungir com óleo para curar os enfermos. Mas não é a regra. Jesus andava na plenitude do Espírito. Às vezes ele dava uma ordem. Às vezes não estava nem no lugar onde estava a pessoa e a pessoa recebia cura de longe. Como foi o caso da menina horrivelmente endemoniada, que a mulher cananeia implorou a Jesus. Jesus falou, a tua fé te salvou. No mesmo instante a menina foi curada, ela estava em casa. O criado do centurião, a mesma coisa. Quando Jesus foi chegando perto, ele fala, olha, eu não sou digno que entre na minha casa, mas basta uma palavra tua e meu criado será curado. E o criado foi curado, uma palavra liberada. O cego Bartimeu, Jesus fala, vê. O outro ele passa um lodo, o outro ele cospe, pega a saliva, passa no olho do outro também. Então não há uma regra, né? Não há uma regra. Eu já vi pessoas sendo curadas com óleo, pessoas sendo curadas através de uma palavra dada, pessoas sendo curadas com a imposição de mãos, né? Com a posição de mãos, eu li um texto, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Eu orei pela pessoa, só diz assim, Senhor, sob a tua palavra, eu imponho a mão sobre ela. E ela foi curada, irmãos, ia fazer uma cirurgia. E uma mulher que estava paralítica de um lado esquerdo, totalmente paralisado, ungimos a cabeça dela, quem ungiu foi o pastor Domingos, estava ajudando ele. E foi dado um comando ao cérebro, uma ordem para funcionar todo o lado esquerdo do corpo. Ela saiu glorificando a Deus. Essa mulher tinha uns 70 anos para lá, né? Foi curada imediatamente. E já vi também uma pessoa sendo curada meramente com a palavra. Então, não há uma forma. Eu estou colocando essas três maneiras, por quê? Porque nós estamos estudando sobre a unção com óleo e não podemos ficar só na questão de cura através da unção com óleo. Nós somos livres no Espírito Santo. Conforme o Espírito Santo conduzir, nós vamos operar. Você fala, ó, libera uma palavra apenas. Deus está curando alguém aqui.
com a palavra de conhecimento, que é a palavra de revelação, quando há um ambiente favorável à operação do Espírito de Deus nos dons espirituais, ele dá a palavra de conhecimento a alguém no corpo de Cristo, e essa pessoa pode discernir uma pessoa endemoniada, ou uma pessoa enferma, ou uma pessoa com depressão, uma doença da alma. E na hora, essa pessoa ser chamada e receber uma cura instantânea, através de uma palavra de conhecimento, que é a revelação. É o dom de revelação, a palavra de conhecimento. Deus deseja fazer algo quando ele manifesta a unção. Irmãos, toda reunião que você estiver presente, seja na sua casa, grupo familiar, nesse espaço aqui, que não é a igreja somos nós. Paulo fala, Pedro, que nós somos pedras vivas na edificação de um edifício espiritual. Paulo fala, despedindo na igreja de Roma, ou Colossenses, fala, Áquila e Priscila, saúda a igreja que hospeda em sua casa. Igrejas são pessoas. Nós somos membros individuais do corpo de Cristo. Nem todos têm a mesma função, mas todos operam e devem operar. E só pode operar debaixo de unção. Sem unção, o membro do corpo de Cristo não funciona. É a mesma coisa você pegar uma tala e prender o sangue do seu braço e deixar por muito tempo. O que vai acontecer com esse braço? A mesma coisa é uma pessoa que vai querer operar sem a unção de Deus na força da carne. Ela não tem potência para curar o enfermo, para expulsar um demônio, para pregar o evangelho, para fazer nada no âmbito do reino espiritual. Tem que haver uma unção. E essa unção é destinada a cada membro do corpo de Cristo. Cada um que se disponibilizar, Deus unge. Amém? Então, quando Deus manifesta uma unção, é porque Ele quer fazer alguma coisa. E o que nós devemos fazer quando a unção de Deus se manifesta? Por exemplo, no louvor. Irmãos, chegou um momento que eu quase estava sentindo minha perna no louvor aqui. Quase no finalzinho. O que eu devo fazer no momento desse? É me render, irmãos. É render. É porque nós estamos acostumados com a liturgia. Pregação, aviso, palavra, meninos levantam. Estamos acostumados a uma liturgia. Mas não vai chegar uma hora, que nós vamos chegar numa dimensão que o culto vai ter hora só para começar. Isso aconteceu ainda nos nossos tempos. Quem leu aquele livro, Caçadores de Deus, a escola dominical começou no domingo, terminou na terça-feira à noite. As pessoas eram carregadas do estacionamento para dentro da igreja, convencidas de pecado. As pessoas pisavam na porta da igreja, caíam ali na porta da igreja. Foi um avivamento de 3 dias, foi domingo, segunda e terça, né? Então o que acontece? O que a igreja mais precisa hoje na face da terra? Não são os dons, não é de cura, não é de campanha, não é de milagre. O que a igreja mais necessita é da presença manifesta de Deus. Porque quando a presença de Deus é manifesta, os dons acontecem, curas instantâneas, mesmo que o pastor nem pegue no microfone, acontece um cego abrindo o olho, um ouvido abrindo, um aleijado levantando. Com a presença manifesta de Deus, as pessoas são atraídas. Porque ao cheiro das águas, quem está com sede, vem aonde tem água para beber. E quando começa a ouvir de um avivamento, dons manifestando, o Espírito Santo movendo em tal lugar, a pessoa não vai olhar nem a placa, ela vai querer ir lá buscar o que está tendo lá. Por isso, que eu creio que o alvo da nossa comunidade é buscar a presença manifesta de Deus. Ela é melhor do que carro, é melhor do que casa, ela é mais importante do que o bombear do coração, espalhando sangue por esse corpo. A presença de Deus, ela é mais importante do que o ar que nós respiramos. Cada célula do nosso corpo, a presença de Deus é mais importante do que isso. Porque se um dia Deus tirar o fôlego de vida, o homem expira e vai para o pó da terra. A presença de Deus, ela cura. É aquele rio que sai do trono de Deus e desce lá no Mar Morto, onde não tem vida. E por onde ele passa, tudo começa a ter vida.
e cardumes de peixes grandes começam a aparecer, almas sendo salvas. Pessoas são convencidas de pecado, pessoas são curadas, os milagres começam a acontecer. Mas para isso, o grão de trigo tem que morrer. O que ele tem que fazer? Hora após hora. Hora após hora. Hora. Não, faça assim também comigo, vai. Hora após hora. Hora após hora. Hora após hora. Orando no Espírito Santo. Então vai ter que morrer o grão de trigo. Perder sono de vez em quando. Perder algumas refeições de vez em quando. Perder o convívio da família de vez em quando. Perder aquela costelinha da esposa na cama quentinha para levantar e orar lá na sala de vez em quando. Porque está disponível a igreja. Deus não escolheu a igreja A, a igreja B, denominação. Ele só quer alguém que dê lugar a ele e que se esvazie totalmente de si, para que ele encha com o Espírito Santo e o Espírito Santo possa se comunicar com as pessoas através dele. É isso que Deus quer. É isso que me consome diariamente. Está no Ministério Integral. É igual o Rui falou. Gente, eu não sei, está fervendo aqui. Pastor Valdiberto. Então, o Espírito de Deus é livre para agir quando e onde quiser. Ele vem quando está pronto. Está tudo preparado. Vai onde deseja ir. Não dá para colocá-lo de lado até o culto de domingo. Você pega, vai domingo para a igreja, aleluia, glória a Deus, Aí, Espírito Santo, fica aqui na gaiola, que a partir de amanhã eu vou começar a trabalhar, tem casa para cuidar, tem menino, tem escola, tem meu emprego. Domingo eu te encontro novamente. Aí quando você vem, irmãos, você ainda fala assim com o irmão, aleluia, eu sobrevivi durante essa semana dos ataques do diabo. Deus não quer que você seja um sobrevivente, Ele quer que você tenha vida abundante, que você seja cheio do Espírito Santo, cada dia da sua vida cheio do Espírito Santo. Cada dia cheio, cada dia meditando na palavra, pedindo a Deus para ser tocado. Senhor, hoje eu preciso de um toque. Né? E é bom que se diga que a presença de Deus não está condicionada a horários pré-estabelecidos por homens. Então, a presença de Deus não é condicionada a isso. Quando ela vir, os irmãos vão entender. Quando começar a pegar, os irmãos vão entender. E eu vou entender. E eu vou entender alguns irmãos também que não vão poder ficar. Eu vou lá, irmãos, quem quiser ir embora agora, já é 00:20, pode ir, porque o Espírito Santo está ainda em operação, nós não podemos parar aqui, mas você já está abençoado. Né? Não precisa marcar uma vigília para virar uma noite. Basta a gente preparar o ambiente. Eu creio que nós estamos no embrião, irmãos, para isso. Eu creio. Né? Marcamos horários para início e término dos nossos cultos, mas a intensidade do mover do Espírito Santo pode alterar toda a rotina deles, graças a Deus. Então, o autor dá graças a Deus aqui. Então, Deus colocou isso no meu coração. Hoje, eu estava poupando minha garganta até para orar em línguas baixas, não estava aguentando não. Aí pega o microfone, Rui, aí você toca aqui? Eu toco, irmão, amém, tal. Porque tinha dado faringite, né? E eu estava orando em línguas tarde, de manhã, e parava um pouco. Você quer saber de uma coisa? Eu vou lá para a igreja. Aí vim para a igreja. Aí fiquei. Água e sonzinho ligado e orando. Falei, Deus, eu preciso de um toque. Aí botei aquela ministração do Danduque. Renda-se ao Espírito Santo. Holy Spirit, renda-se a Ele. E fiquei. Depois coloquei. Ele tem ciúmes de mim. Seu amor é um furacão. Uma árvore eu sou. Me prostro sob o peso do seu vento. Misericórdia. E fica. Até que senti renovado. Hoje deu vontade só de ficar deitado. Igual ontem. Hoje deu vontade de ficar só deitado, irmãos. Deitado. Aí eu apelei, falei, Cristina, não aguento essa cama mais não. Não tem posição para ficar nessa cama mais. Isso foi hoje. Aí eu falei, eu quero saber de uma coisa? Eu vou lá para a igreja. Aí vim para cá. Deitei aqui, levantei, andei.
Eu falei assim, eu preciso ser tocado. Eu fui tocado, irmãos. Tanto que eu estou sentindo forte, né? Estabelecido. A unção faz isso com a gente. A gente fica forte. A gente fica robusto, né? Então, essa é a lição de hoje, que não ficou muito nela, sobre a unção com óleo, né? Terça-feira que vem, os irmãos se preparem, porque nós vamos falar sobre o louvor como instrumento de transferência. Pessoal, você pegar o entendimento que uma nota musical pode ter uma transferência de unção nela, quando o músico é consagrado e ungido, quanto mais uma voz, há uma transferência, o espírito de adoração tomando a igreja. E quando nós aprendermos a respeito de louvor, você louva até que venha o espírito de adoração. Aí quando o espírito de adoração vem, você adora até que venha a glória. E quando a glória vem, permaneça na glória. Amém? Glória a Deus.